estão sendo desenvolvidas. Obrigado, Léo, te esqueci de avisar. Obrigado. E o segundo bloco, a gente vai tratar especificamente da indústria, como que a automação de projetos já existe no mercado há um bom tempo e como que a metodologia BIM está abraçando ou não, como que eles estão trabalhando em sinergia. O terceiro bloco vai ser um debate mais sobre até onde vai a automação, até onde vai o BIM, como que elas interagem entre si. Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando no chat. E ao final do bloco, de cada um desses 3 blocos, a gente vai abrir para as perguntas, para as dúvidas, mas não impede que vocês possam colocando ao longo do debate. Eu sou o Cristiano Travassos, esqueci de me apresentar, e nós temos também a Bruna Brock aqui para poder organizar e fazer essa mediação desse debate, dessa palestra com a Elisa, a professora Elisa Sotelino e o professor André Fregolente. E agora eu passo a palavra para a Bruna apresentar essas 2 grandes pessoas e então começar nossa aula aqui hoje. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada pela participação, pela presença de todo mundo. Bom, hoje a gente vai ter presença da professora Elisa Sotelino, com mais de 20 anos como pesquisadora e professora nos Estados Unidos, em universidades de renome como Virginia Tech e Purdue. Atualmente ela é professora no quadro principal de Engenharia Civil da PUC, do Rio de Janeiro, e é coordenadora do curso de Gestão e Projetos em BIM, que é oferecido pela CCE na PUC Rio. Também temos a participação do André Fregolente, como o Cristiano falou, executivo focado em novas tecnologias com certificação PMP, consultor sênior de tecnologias na Radix, possui vasta experiência em projetos complexos e industriais e também é professor na PUC aqui do Rio. Então, eu passo a palavra para a Elisa, nossa primeira palestrante. Muito obrigada, Bruna, pela apresentação. Bem-vindo todos. É um prazer estar aqui hoje, né, fazer essa palestra. Eu vou dividir aqui a minha tela. Eu fiz uma pequena apresentação para me ajudar a guiar, né, o que eu vou falar. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é BIM, né? BIM é muitas vezes confundido, diferentes áreas têm diferentes interpretações do que é o BIM, né? Mas o BIM é uma metodologia, né, que envolve tecnologia, pessoas e processo. Sem os 3, BIM não é BIM, né? Então, qual é o contexto no Brasil? No Brasil, atualmente, né, nós temos à nossa disposição as tecnologias, temos acesso aos programas mais sofisticados e os recursos de TI necessários. Em termos de processo de engenharia e arquitetura, fluxo de trabalho, nas grandes empresas, esses processos são bem definidos em geral, né? Mas as pequenas e menores empresas têm mais dificuldade em fazer isso, né? E muitas vezes associam, né, esses processos com a tecnologia, que não é isso. Então, eu diria que a gente tem um alerta aqui, né? Esses processos precisam ser bem desenhados para a metodologia funcionar bem. E, por último, né, as pessoas que vão fazer com que esses processos todos de colaboração funcionem, aqui no Brasil ainda existe muita deficiência. Eu diria que é um grande alerta, existe uma demanda, e é por isso que, desde 2012, a gente vem focando na formação de competências nessa área. O que foi feito, que tem sido feito aqui na PUC-Rio, né? Criou-se, então, uma linha de pesquisa multidisciplinar em BIM e automação de projetos. BIM e automação de projetos são a mesma coisa, só que aplicados a áreas diferentes, né? E também, como suporte, uma disciplina que é compartilhada tanto pelo Departamento de Engenharia Civil quanto pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou falar dessas 2 frentes, né? Falar um pouco primeiro das pesquisas que têm sido feitas e depois falar um pouco dessa disciplina que nós desenvolvemos e vem sendo oferecida anualmente, né? E começando, então, primeiro com as pesquisas. Todas as pesquisas que nós temos feito, né, nessa área, elas envolvem uma mudança de processo de alguma forma. Então, muitas vezes, até para conseguir implementar essa mudança de processo,
um melhor processo, né, dentro do BIM, são necessários alguns aplicativos, né, complementos para a ferramenta de modelagem. Então, vou apresentar aqui um pequeno vídeo, vou falar à medida que eu vou ilustrando aqui os aplicativos. O primeiro aplicativo, que a gente chama de PLAN, é para o lançamento automático de pilares, né? Basicamente, o usuário vai lançar os pilares, vai verificar se tem interferência com a arquitetura, né? E é uma ferramenta muito boa também para o aprendizado de alunos, né? Então, essa ferramenta, ela começa recebendo uma planta da arquitetura, né? E o usuário, então, ele lança os seus pilares e consegue visualizar em 3D o que está acontecendo. Essa viga em vermelho, obviamente, está interferindo com uma porta. Então, não é um bom projeto, né? Então, o arquiteto, então, pode usar esse aplicativo para mudar os pilares de forma a obter uma configuração mais adequada. E também, novamente, a visualização em 3D permite ver que agora tudo está passando, né? E todos os pilares estão bem posicionados. O segundo aplicativo é o Conda, que é um complemento desse aplicativo. Também é uma intenção desse aplicativo de ser uma integração entre arquitetura e análise estrutural, né? É um pouco mais sofisticado no sentido de análise estrutural do que o primeiro, porque ele faz a análise do edifício. Então, o arquiteto lança uma estrutura e esse aplicativo ele faz a verificação com os carregamentos de vento, de ocupação, né? E todos os carregamentos e dá resultados, né? com um código de cores, né? Que diz se os componentes estruturais passaram ou não. Nesse caso, por exemplo, esse pilar que está sendo apontado não passou. Isso foi analisado no background por uma ferramenta de análise estrutural que o usuário nem necessariamente percebe que está sendo lançado, tá? E permite, então, a mudança, né, das características daquele pilar para passar à análise estrutural. Numa outra pesquisa agora, nada a ver com análise estrutural e esse tipo de coisa, foi uma pesquisa que foi feita para se desenvolver um prédio, né, um edifício de energia quase zero. O que eu quero dizer com isso? É um edifício que produz sua própria energia usando células fotovoltaicas e que essa energia que é produzida é praticamente a mesma que a energia que é consumida, né? O grande problema que a gente teve nessa pesquisa foi a interoperabilidade entre o software de modelagem e o software de análise energética. Então, uma das coisas foi usar o formato de arquivo GBXML para poder fazer essa transição. Aqui está o software de modelagem e a gente teve que usar esse formato para poder usar no software de avaliação energética. O último aplicativo que eu vou mostrar é o Ecos, que também eu estou tentando mostrar uma gama de diferentes aplicativos, que ele avalia a eficiência de um projeto em 3 dimensões, que seria a sustentabilidade, a construtibilidade e a economia. Então, a ideia aqui é já trazer para o projeto conceitual, né, a possibilidade do usuário, né, poder testar vários tipos de projeto dependendo do que esse usuário tem interesse. Então, se ele tem interesse num projeto mais econômico, ele vai botar um peso maior nessa frente. Se quer mais sustentável, vai botar um peso maior. E aí, através de várias análises, a gente chega numa nota, né, que seria a eficiência do projeto, que ele pode comparar com outros projetos. Esses são aplicativos. Nem todas as pesquisas, né, envolvem aplicativos. A gente fez também pesquisas que envolvem, por exemplo, o conceito de projetar para desmontar. Já na fase de projeto, considerar como essa estrutura ou essa edificação vai ser reutilizada no futuro. Essa é uma das linhas de pesquisa também
que a gente tem. Uma outra também é usar, por exemplo, na infraestrutura, né? Como é que o BIM pode ser aplicado na infraestrutura, principalmente quando se trata de manutenção. E tem vários. A gente tem um Instagram e tem um website que o Cristiano ou a Bruna vão colocar para vocês aí no chat, que aí vocês podem acessar e ver os resumos e ver com mais detalhe. O website ainda está sendo desenvolvido, né? Não está completamente pronto, mas lá vocês vão conseguir ver com mais tranquilidade todos esses projetos que têm sido desenvolvidos. Eu devo apontar que todos esses projetos têm muita relação com os nossos parceiros industriais, nós tentamos sempre estar conectado, né, com a indústria, de uma certa forma, e então eles não são ferramentas que estão à venda, nada disso, né? Mas são ferramentas que têm potencial, né? E as pessoas que são treinadas para criar essas ferramentas também são capazes de desenvolver outras ferramentas no futuro, né? Então, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos essas pesquisas, né, que são várias, até agora nós já graduamos 11 alunos de mestrado, temos 4 que estão fazendo mestrado agora e mais 2 fazendo doutorado nessa área. Então, é um grupo bastante dinâmico que envolve alunos de graduação, pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, e é bem dinâmico. E esse grupo a gente chama de Rio BIM, né? Eu digo que eu não sou nada sem os meus alunos e a minha equipe, né? E eles são realmente parte disso tudo e construíram isso tudo junto comigo, né? E essa disciplina foi uma coisa que foi desenvolvida e começou a ser oferecida em 2012 e vem sendo oferecida anualmente e tem a cada dia, a cada ano, ela tem melhorado e se tornado mais real no sentido do BIM. Nessa disciplina, os alunos, né, as equipes são divididas em grupos, né, subequipes, digamos assim, que entretêm as várias disciplinas. As disciplinas, normalmente, que são entretidas são arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas, instalações elétricas, planejamento e construção e coordenação BIM. Então, os alunos aprendem na prática, vivendo o BIM, né, o que é essa metodologia, né, que a gente, pelo menos na minha opinião, é a única maneira de se passar esse conceito, né, porque não é um conceito que você aprende numa aula. Então, tem um vídeo, que ele deve ter uns 11 minutos, que está no site e está no Instagram, mas que eu fiz um pequeno vídeo aqui, né, resumindo um pouquinho dessa disciplina. Que no final do semestre, né, agora dia 17 vai ser o final desse semestre, os alunos têm que fazer uma apresentação na frente de uma banca, que envolve pessoas da indústria, do mercado, e professores, né? Em geral, eu escolho professores da arquitetura e da engenharia para estar presente. A turma sempre tem alunos da arquitetura e alunos da engenharia civil. Tá? Então, eu vou colocar aqui o vídeo. BIM é uma metodologia que chega para mudar o processo da indústria SC. Referências, fazer a solução delas, isso reduz muito o custo da obra lá na frente. A solução de software utilizada, né, compatível com tudo que é utilizado hoje no mercado, nas maiores companhias. As apresentações são totalmente alinhadas com o que tem de melhor hoje. E eu acho realmente um prodígio conseguir fazer um projeto que tenha consistência. Cada pessoa vai fazer um processo diferente. Necessário uma boa comunicação e, além disso, a gente tem uma noção das atividades, de como ocorreu o fluxo de atividade durante o projeto. Ele, por si só, é uma integração, isso é o que mais potencializa o trabalho. Todo mundo tem que caminhar junto, porque nessa parte de projeto, tudo é possível e mais barato. Foi o fato deles terem feito essa disciplina que eles conseguiram um emprego, conseguiram uma oportunidade, porque eles têm conhecimento que pouquíssimas pessoas têm.
Então, era isso, né? O vídeo o vídeo detalhado apresenta muito mais do que isso, mas basicamente isso ilustra, né? Basicamente o que é o curso, né, que a gente desenvolveu, e o curso de especialização é muito baseado nessa experiência que a gente vem adquirindo durante esses 8 anos, tanto na pesquisa quanto na sala de aula. O professor André Fregolenti, por exemplo, que vai falar daqui a pouco, é um participante, né? Eu sempre convido pessoas da indústria para virem dar palestras e fazerem apresentações e interagir com os alunos. Então, é uma experiência muito rica, e eu estou muito feliz de ser parte disso. E é basicamente isso que eu queria falar, né? Já passei dos meus 10 minutos. Eu vou parar de dividir aqui e passar a palavra para o Cristiano ou para a Bruna, não sei qual dos dois. Perfeito, muito obrigado, professora Elisa. Sempre é um prazer. Quando eu conheci o grupo de pesquisa do Rio BIM, junto com a Elisa, nem tinha esse nome, né, Elisa? O que me deixou mais motivado era justamente o fato de serem várias disciplinas, vários temas diferentes. Então, a gente não se limita só a estruturas, não se limita só a sustentabilidade, a gente sempre tenta envolver tudo. E quando um aluno está estudando sobre estruturas, ele também está pensando em algum quesito de sustentabilidade. Bom, agora a gente vai abrir aqui para dúvidas, então vocês podem botar no chat. Eu vou coletar aqui a primeira dúvida que me mandaram no privado aqui, anônimo, foi o seguinte. Professora Elisa, muito bom, parabéns. Eu gostaria de saber quais são as próximas pesquisas e os próximos projetos que estão previstos no planejamento do Rio BIM. Eu posso falar um pouco dos que estão sendo feitos no momento, né? Eu tenho um aluno que está trabalhando na utilização da inteligência artificial, né, para fazer planejamento de construção. Tem uma aluna também trabalhando com o BIM como uma metodologia para medir indicadores de desempenho, né? Tem também a utilização da lógica fuzzy para avaliar edificações que estão abandonadas e podem ser reusadas. É muito difícil, porque normalmente você tem esses prédios todos abandonados e você não sabe como decidir, né, qual prédio você vai realmente reabilitar. Então, tem várias coisas acontecendo. Eu acho que é isso. Professora Elisa. Deixar mais alguns minutinhos para quem tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário, antes da gente passar a palavra ao professor André. Novamente, o chat está aberto aí, vocês podem interagir à vontade. E Obrigada, só mais um Cláudia. aviso, o link para o vídeo completo, que a Elisa mostrou parcialmente aqui, está no chat, e o site do Rio BIM também, assim como o Instagram. Obrigado, professor Cleus. A gente sempre tem que buscar, né, na academia essas parcerias entre universidades, né? Então, eu fico feliz que vocês da UFV também tenham interesse, provavelmente tenham também pesquisas, e a gente só cresce o país junto quando a gente une todas essas pesquisas, esses trabalhos. E a gente também tem muitas parcerias com outras universidades, né? Temos muito contato com o professor Sérgio Chia. Perfeito. Exatamente. Uma pergunta aí. Ó, pergunta aqui do Alexandre. É possível ensinar BIM em apenas uma disciplina? Olha, eu acho que uma disciplina sozinha, que teoricamente fala do BIM, não vai ensinar BIM. Vocês vão aprender provavelmente a usar um software, né? E só aprender o que é um mapa de processo sem nunca ter treinado. Então, eu acho que a gente consegue fazer em um semestre, mas é puxado, né? Por isso que a gente está optando por um curso de especialização que tem 3 semestres, né? Eu acho que é um aprendizado. Eu ouço muitos comentários dos alunos, eles só vão entender realmente, né, o BIM quando estão mais ou menos já no metade para o final do processo. Então, eu acho difícil. Fiz uma pergunta aqui da Letícia, se tem alguma pesquisa relacionada a Scan to BIM Workflow. Isso é super interessante, né? O laser scanning é uma ferramenta maravilhosa, isso é muito utilizado. A gente não está fazendo no momento, já teve um aluno que teve interesse, mas ele acabou indo para outra direção, né? Porque tem uma questão também de financeira, né? Porque laser scanning não é barato, né? E o software também não é barato.
Mas definitivamente, principalmente para edificações, né, existentes, isso é muito interessante, né? Com certeza estaremos abertos para fazer pesquisa nessa área. Perfeito. A pergunta do Vitor envolve um pouco parecido com a pergunta do Alexandre, né, sobre ter uma disciplina de BIM em 80 horas é o suficiente para quem tem interesse na área? É relativo, né, professora Elisa? É muito relativo. Eu acho que depende. Eu acho que para a disciplina, da forma como a gente está imaginando ela, né, de que é uma coisa prática, que os alunos precisam de tempo para construir o projeto, muitas vezes os alunos também vêm sem conhecer as ferramentas. Então, além do treinamento nas ferramentas, até de ficarem confortáveis com as ferramentas, né, demora um tempinho, né? Então, eu acho que o ideal seria, no mínimo, 2 semestres. E para terminar aqui a pergunta do Fernando Henrique, perguntando qual o maior desafio para a implantação do BIM na contratação de obras públicas. A contratação de obras públicas. Eu acho que o grande problema nessa área é justamente que as pessoas pedem o BIM sem saber o que é o BIM. Então, muitas vezes você diz que o projeto tem que ser feito em BIM. E aí você faz o projeto em BIM e, no final, algum parceiro ou a própria pessoa que te contratou quer ver o projeto em AutoCAD. Então, eu acho que tem BIM, a palavra BIM também ficou uma coisa meio assim, que as pessoas usam sem compreender o que é. O BIM é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Ele envolve o entendimento do que é. Então, as diferentes pessoas que vão ser contratadas para fazer essa obra pública precisam entender o que é, para elas poderem colaborar, porque se não houver colaboração entre as empresas parceiras, não tem BIM, né? Então, esse é o maior desafio, eu acho que é. E a outro desafio também são as ferramentas. Infelizmente, ainda a interoperabilidade entre ferramentas não é necessariamente muito boa. Existe o IFC, né, que é o Industry Foundation Class, que pode ser usado, mas que também ainda tem muito caminho pela frente, né? Essa é outra barreira que eu vejo. Perfeito. Muito obrigado, professora Elisa. Agora a gente vai para o segundo bloco. Vou passar a palavra para o professor André. Fique à vontade, professor André, quando quiser compartilhar a tela. Então, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, e enquanto os slides vão sendo mostrados, eu vou falando. Me avisem quando você enxerga em tela cheia, por favor. Tá funcionando, está aqui. Perfeito. Então, muito bem. Nesses meus 31, quase 32 anos de experiência na indústria de automação de projeto, eu estou dividido em 15 anos, mais ou menos, de fornecedor de tecnologia, de 16 a 17 anos como usuário de tecnologia em grandes empresas de engenharia nacionais e internacionais, né? Além de experiência de consultorias feitas na Europa, Estados Unidos e em alguns países aqui da América do Sul. Então, eu vivo automação de projetos desde o meu primeiro estágio em setembro de 1989, antes de eu me formar na Politécnica da Universidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, meu trabalho de formatura, meu TCC, foi fazer um PNID inteligente, feito para engenheiros de processo, que era um mini projeto de cálculo de uma mini refinaria de petróleo, e eu imprimi esse PNID num plotter de pena da HP naquela época, e entreguei o PNID impresso para o professor, ele me deu 10, eu acho que ele me deu 10 mais por causa do PNID colorido, porque do trabalho em si. Porque naquela época isso era uma vanguarda, pouca gente fazia isso. Gente, então eu estou falando de 1989/1990, mas a automação de projeto já existe desde a década de 70. Então, se você tem uma ideia, antes da automação de projeto, a gente fazia isométrico de tubulação usando arames na mão, para poder ter uma visão tridimensional do modelo 3D, que naquela época não tinha computador para fazer modelo 3D dinâmico do jeito que tem hoje. Antigamente, esse equipamento aqui é um VAX, isso aqui é uma estação gráfica remota. Esses equipamentos juntos custavam $1 milhão. Os softwares que vinham junto deles para poder fazer os projetos de plantas 3D nessa época, estou falando de 1980, 1990, vinha de graça, porque o hardware era muito caro. Depois, hoje em dia, praticamente o hardware, qualquer laptop, você roda isso e o software custa $30 mil cada licença, né?
Os primeiros softwares do mercado também surgiram mais pelos governos, né? Então, por exemplo, o GDS, que é a antiga origem do MicroStation, surgiu por causa de uma necessidade da NASA nos Estados Unidos. Em 1990, a gente já falava de interoperabilidade entre softwares de análise estrutural. Então, a automação de projetos nasceu os modelos 3D, que a gente chama de CAD/CAM, né? O E é de engenharia, para solucionar 3 problemas básicos de projetos de plantas industriais, seja elas onshore ou offshore. Interferência, lista de material e emissão de desenhos. E, de lá para cá, muita coisa evoluiu, né? Então, vou dar um exemplo aqui, de um vídeo de 38 segundos. Eu vou deixar, no vídeo não tem áudio, ele vai tocar sem parar. Aí vocês estão vendo alguns exemplos de projetos de plantas industriais. Eu fiz uma coletânea, todos esses projetos eu tive participação direta ou indireta. São 13 projetos que estão nesse vídeo. Todos eles feitos em plantas design, dos grandes fornecedores de plantas design no mercado, que atualmente é a Hexagon e a Aveva. Mas tem outros fornecedores também, como Bentley, Dassault, etc. E nesses vídeos aí você tem projetos de siderurgia, de refinaria, de planta, química fina, plataforma de petróleo, fixa, flutuante. Tudo isso são projetos de automação, que a gente chama de automação, feito com ferramentas inteligentes de automação de projetos. Tá? Ou seja, o modelo tridimensional centrado em dados para automatizar os projetos já existe há décadas. Um projeto de engenharia, na parte de indústria, de engenharia de projeto, a gente tem diversas disciplinas, né? Então, a disciplina de processo, que vai todos os cálculos iniciais, engenharia mecânica, a disciplina de tubulação, elétrica, instrumentação, telecom e automação, civil, arquitetura, civil, aqui eu estou falando subterrâneo, aéreo, naval, né? E a parte de segurança também, que permeia tudo isso daqui. E essas disciplinas todas têm que estar integradas. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em projetos de valor de quase $1 bilhão, em prédios de 10 andares, onde cada andar era uma disciplina dessa aqui. Eu já trabalhei em projetos onde somente a disciplina de processo tinha 40 engenheiros calculando, e a disciplina de tubulação, 120 pessoas modelando o projeto, e esse projeto não estava 100% fisicamente no Brasil. Ele estava dividindo, parte era feito na Itália, parte era feito em Singapura, parte era feito em Portugal e parte era feito no Brasil, e o modelo era replicado via satélite no site de construção. Então, integração é uma chave, uma palavra muito importante aqui entre essas disciplinas aqui. Parece simples, mas é muito complexo fazer essa integração. Aqui, eu quero agradecer aqui meu amigo Fabrício da Radix, que gentilmente cedeu esse slide para mim. É um slide bem simples, onde tem aqui as disciplinas de processo, mecânica, tubulação, elétrica, instrumentação e civil, e mais ou menos um fluxo, né? Os engenheiros químicos, os engenheiros de processo, fazem todos os estudos iniciais e os cálculos de balanço de massa, os seus PNID, e eles servem de inputs para todas as outras disciplinas, né? Então, um PNID inteligente serve para fazer o arranjo de tubulação e o projeto de instrumentação. E a tubulação tem que ser suportada e tem que ser colocada, feito seu layout, em cima de estruturas, né, de suporte de tubulação. Os equipamentos têm que ter base, seja ela de concreto ou de metal, suportados, e quem faz esses cálculos, etc., é a engenharia civil, né, o departamento de civil. E assim por diante. Então, você vê que num fluxo bem simples, existe uma interdependência entre as disciplinas. Gente, esse fluxo aqui é algo super simples na indústria de automação de projetos. Tá? Mas vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo nesse fluxo, né? Esse livro aqui que eu aconselho para quem não tem muito conhecimento, é um livro de 2018, que fala do sistema de projeto de tubulação e layout de plantas industriais no setor de óleo e gás. Aqui eu roubei desse livro essa página aqui, que mostra o modelo tridimensional, em 30%, ele tem somente os equipamentos alocados e alguns comentários do cliente. Quando o modelo vai para 60%, ele já tem dados de operação, de construção, de segurança e comentários do cliente. E assim ele vai evoluindo até ele ficar 100%
pronto para emissão para construção. Então, você emite, faz o projeto conceitual, emite para projeto detalhado, faz o todo o detalhamento e emite para construção. A gente chama de fases, né? Um diagrama lógico bem simples e simplificado, porque aqui hoje a ideia é dar uma noção de automação de projetos e não aula de automação de projetos. Tá? Uma maneira agora um pouco, vocês verem com integração, interoperabilidade, interface, capital humano, processos, pessoas e tecnologia são coisas importantes. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui. Como eu falei, o departamento de processo faz seu projeto básico, estudos de viabilidade econômica, performance econômica, projeto de torres, cálculos hidráulicos, análise de custo e faz os seus PNAs. O departamento mecânica faz o projeto de trocador de calor, de vasos e tem suas ferramentas de análise. A parte de civil, arquitetura e estrutura tem ferramentas de estrutura, ferramentas de arquitetura, modelagem 3D, né, geoprocessamento, fundações. A parte de tubulação tem inputs 2D, laser scan, que foi comentado agora há pouco, modelo tridimensional, suporte de tubulação, análise de estresse dessas tubulações e outras ferramentas. Elétrica e instrumentação tem seus cálculos de sistema de potência, o seu projeto, sua engenharia de instrumentação, sua engenharia elétrica e telecom. Suprimentos de materiais também tem que fazer todo a compra e a logística de entrega desses materiais na obra e com suas especificações corretas. O projeto tem que ser controlado no seu custo, no seu progresso, no seu planejamento e na sua estimativa. Tudo isso tem que ser entregue para o seu cliente final, para você fazer um startup da planta. Então, uma refinaria, uma plataforma de petróleo, uma fábrica da Natura, ela tem, a gente chama de comissionamento startup. Antes de a fábrica funcionar, você tem que fazer um monte de testes e montagem eletromecânica para funcionar. E tudo isso pode estar, hoje em dia, as maiores fornecedores desses sistemas têm portais de engenharia, a gente chama de data warehouse, sistema de documentação, onde tudo isso é publicado no portal e atualmente na nuvem, né, da Amazon, da Azure, da Microsoft, da Google. Então, você vê que, em vermelho aqui, eu escrevi algum nome de alguns softwares de mercado que mostra um pouco da interface entre essas disciplinas e o fluxo, de uma maneira bem simples. Então, você vê que esse fluxo natural vai desde a engenharia de processo até a construção e comissionamento, e passando por todas essas ferramentas e suas interoperabilidades, são coisas e desafios da indústria de automação de projeto há décadas, né? Eu tenho experiência, pelo menos em cada quadradinho desse aqui, um dia eu já trabalhei num projeto, numa tecnologia, né? E esse continua sendo nossos desafios das indústrias, das grandes, tanto do dono do projeto, né? Tipo, por exemplo, uma Petrobras, uma ExxonMobil, uma Natura, que vai receber o projeto de uma empresa de engenharia, bem como a própria empresa de engenharia, que também tem que fazer o projeto de boa qualidade e fazer o handover, né? Entregar. Hoje em dia, os grandes, os clientes que são maduros na tecnologia BIM, na tecnologia de automação de projeto, já exigem que toda essa gama de informação, porque para cada retângulo desse aqui, eu tenho uma base de dados inteligente com dados, né? E dados é o ouro dos dias de hoje. Então, o cliente final, hoje em dia, ele exige, de uma maneira correta, no meu ponto de vista, que seja entregue não só o modelo 3D, mas com todas as suas bases de dados e integrações feitas para que ele possa continuar fazendo a manutenção e a operação daquela planta. Uma vez que você entrega o projeto, a planta é startada, ele pode durar 30, 50 anos, depois ele pode ser reformado, durar mais 10, 20 anos e assim por diante. Então, são informações valiosas que a indústria não quer mais perder e que antigamente você fazia tudo isso e entregava papel para o cliente final. Hoje em dia, alguns clientes com maturidade melhor já estão exigindo que a base de dados, no conceito de data-centric, né, aplicações centradas em dados, tudo seja entregue de uma maneira digital e integrada. Mas, uma vez feita a engenharia, que está aqui, ó, engenharia básica e engenharia detalhada, eu tenho que pensar. Eu já trabalhei em projetos, por exemplo, pessoal, que o material vinha de avião dos Estados Unidos, de navio da Turquia, chegava aqui nos portos, no Brasil, nos aeroportos, alguns continuavam pelo mar para chegar no porto, outros vinham por terra. Então, a gente comprava material do mundo inteiro, o projeto estava segmentado no mundo inteiro, a gente tinha que fazer toda a logística e fiscalização desse transporte,
tem que fazer uma gestão do material no site. Então, você imagine chegada de toneladas e toneladas de materiais que custavam milhões e milhões de dólares, num site de construção onde você poderia ter 3.000, 5.000 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Se você não tiver uma boa gestão, um bom conceito de gerenciamento de projetos, isso fica inviável. Na verdade, você não consegue. Uma visão um pouco mais avançada, que eu quero agradecer a Verum Partner, os nossos colegas da Verum, que me cederam esse slide aqui numa apresentação que eles fizeram num hotel aqui no Rio de Janeiro. As empresas hoje em dia também pensam que, ok, eu tenho minha engenharia aqui, eu tenho minha logística de transporte, mas chegando lá no meu canteiro, o que eu faço? Eu vou receber material com nota fiscal em papel? Como que eu vou saber que material eu já retirei do meu armazém e já coloquei no meu modelo 3D? Aí entra o conceito de CAD 4D, CAD 5D, e esses fluxos aqui, vocês veem que eles não são unilaterais, eles vão e voltam, né? Então, eu vou receber material usando o quê? Código de barra? RFID? Agora, com o IoT 5.0, o IoT industrial ou a 5G, será que eu posso melhorar isso daqui? Será que eu posso controlar a entrada de materiais por câmeras, usando tecnologias de inteligência artificial, por video analytics? Então, hoje em dia, a tecnologia evoluiu exponencialmente e as empresas estão modernizando não somente o jeito de fazer o projeto de engenharia, o jeito de comprar, o jeito de startar a planta e operar ela, mas também como fazer toda a diligência dos materiais na obra durante a montagem. Okay? Quais são os desafios hoje da indústria de automação de projetos? Eu vou plagiar a professora Elisa, minha amiga, continuam sendo os mesmos. Tecnologia já não é tanta barreira, mas as pessoas que têm uma boa visão de como o processo está por detrás dessas tecnologias, como elas são integradas, é importantíssimo. Sem processo você não chega em lugar nenhum. E o capital humano, que hoje em dia, você aprender uma aplicação, tem vídeos no YouTube, tem cursos de $90 na internet, ou até você pode usar até os fornecedores tradicionais e comprar um curso deles, ou achar um amigo que sabe. Mas se você não vivenciar e não souber, na prática, as reais necessidades, fica difícil. Eu, como professor da PUC, fico muito orgulhoso de poder aqui estar palestrando nesses meus 10, 12 minutos com uma visão da indústria. Na própria disciplina da Elisa, onde eu ajudo com palestra, outras disciplinas de análise estrutural, ou mesmo na introdução à engenharia, onde eu já fui professor, a gente já usou o CAD 3D e 4D, com modelo tridimensional para alunos que acabaram de chegar do colégio, aprendendo pelo YouTube, e eu como um grande mentor e facilitador. Ou seja, tecnologia existe, está fácil para alunos até de graça, porque a PUC, por exemplo, tem acordos com essas grandes fornecedoras da indústria. Mas a vivência na prática de processos, interoperabilidade, construtibilidade, integrações, não só com sistemas de engenharia, mas com sistemas corporativos da empresa, isso é o que a PUC está buscando e fazer nessa disciplina de extensão e de aperfeiçoamento aí. Bom, acabaram meus 10 minutos, vou deixar nesse slide final aqui, porque eu tenho o último slide, que é tendências de futuro, para o terceiro bloco, para mostrar. Então, eu queria saber se tem perguntas, estou aí disposto a responder. Olha lá o Francisco, eu trabalhei na construção da companhia siderúrgica Essência. Aquele vídeo que eu mostrei, o primeiro vídeo 3D que eu mostrei, é uma siderurgia. Eu não posso falar o nome, porque eu peguei só um trecho de 2 segundos do vídeo, mas é um vídeo de siderurgia aquilo lá. André, a gente recebeu uma pergunta aqui. E aí? Questionando se tudo que você comentou aqui, né, nessa área industrial é replicável para a construção civil de edificação. Então, essa é uma excelente pergunta. As pessoas pensam assim, na área industrial não tem edificação. Gente, o que mais tem
na área de automação de projeto industrial é engenheiro civil, engenheiro estrutural trabalhando, arquitetos bolando layouts, né? Eu lembro a primeira vez que eu viajei para uma plataforma de petróleo da Petrobras de helicóptero, que eu estava tão curioso de conhecer uma plataforma, que eu enchi tanto a paciência de um amigo meu da Petrobras que ele conseguiu um voo. Eu era fornecedor de tecnologia deles. A gente ficou um dia na plataforma. Quando chegou na hora do almoço, a gente chegou na plataforma de petróleo, o gerente lá da área lá da casa, a gente chama de casaria, né? Chegou e falou: são vocês que fazem os projetos tridimensional das plataformas aí da Petrobras? A gente fornece tecnologia. Por favor, peça para os seus arquitetos e engenheiros civis fazer um projeto de arquitetura com uma acomodação mais suave, com um ar-condicionado que não seja tão seco, que a gente fica aqui com problema na garganta, de respiração. Esse projeto de ar-condicionado, projeto da casaria, etc., foram feitos por arquitetos e engenheiros civis. A indústria, eu já trabalhei em projetos onde todo ele é de concreto, os equipamentos ancorados por essa parte de concreto. Se você errar o concreto e o aço, a diferença é o seguinte: se você concreta certo, beleza. Se você concreta errado, o único jeito de consertar é dinamitando ou picaretando o concreto. O aço tem mais flexibilidade. Mas na indústria de automação, a engenharia, a parte de civil, com arquitetura, seja civil, concreto, metálica, já existe há anos, e software de cálculo de estrutural, tanto da parte de concreto como metálico, há anos também. Então, o BIM, hoje ele está mais na vanguarda, mas, na verdade, muitos dos conceitos do BIM já estão inerentes na automação de projeto. Eu acredito que o futuro é o BIM e a automação de projeto, que nem a Elisa falou no começo, virarem quase que a mesma coisa, porque eles têm o mesmo propósito. É uma metodologia, é um processo, são plataformas que unem melhores práticas, desde o projeto básico até a entrega do projeto para o cliente. E os prédios inteligentes do futuro também vão ter manutenção e operação. Hoje em dia, com automação predial, os prédios inteligentes, você vai ter que manter eles inteligentes por anos e anos também. Então, assim, é um ciclo que está meio que ficando parecido, a automação de projeto e o BIM, né, que veio um pouco depois, mas tem exatamente os mesmos conceitos e os mesmos desafios. Legal, obrigada, André. Tem um comentário no chat falando que já participou de vários projetos industriais. Mas... Vou aqui agora uma pergunta do Renato, agradecendo a participação, em primeiro lugar. Ele é diretor de uma empresa de projetos estruturais, implementa modelagem 3D em alguns anos e tem enfrentado muita dificuldade em vender o 3D para as construtoras. Pois as pessoas que contratam projetos estão preocupadas com o custo do projeto e não se importam com a economia que isso pode gerar na obra. Inclusive, eles elaboraram até comparativo de 2 projetos onde apresentaram economia na obra de quase 15%. Mesmo assim, é difícil. O que fazer para convencer, então, as construtoras dessa economia? As construtoras, né? Não é o cliente final, né? Bom, as grandes construtoras que eu trabalhei, hoje elas já têm tanto o BIM como automação de projetos inerentes. As construtoras, outras que não têm a cultura e a maturidade, realmente fica difícil vender. Mas, assim, eu não vou dar exemplo da Radix aqui, para não fazer propaganda da empresa que eu estou trabalhando como executivo de tecnologia no momento. Mas, no geral, quando você vai fazer um projeto hoje de complexidade, desde baixa complexidade até de alta complexidade, você escolhendo a ferramenta certa, você como empresa de engenharia hoje, é quase que inadmissível você não fazer o projeto usando metodologias BIM ou de automação de projeto. Porque para você mesmo, independente se é construtora ou cliente final, não quer o modelo 3D, não quer a base de dados integrada como um entregável final, mas você como empresa de engenharia, você vai ter seu próprio benefício de prazo, de custo, qualidade, etc. Já a construtora, a melhor maneira que eu acho, e eu aprendi isso na prática, que eu já trabalhei em joint ventures com empresa de engenharia e construtora juntas,
e é muita briga, é juntar todo mundo na mesma sala. Se você puder fazer parte do projeto, parte do planejamento do projeto, junto com a construtora desde o início, aí ela consegue ver o valor. Se você só entrega o projeto final ou tenta vender um produto final, eu acho que fica difícil. Então, se você, na joint venture que eu trabalhei aqui, teve esses desafios, os primeiros meses de projeto, a empresa de engenharia e a construtora, principalmente o pessoal de planejamento e de projeto inicial, ficavam todo mundo no mesmo andar. Depois que a obra começou, a construtora pegou seus profissionais e foi para a obra, e a engenharia continuou no escritório, e parte da engenharia foi para a obra. Mas nunca se desligaram um momento do outro, né? Essa é uma maneira de colocar todo mundo junto, uma boa maneira de vender o peixe, sem ter que ficar fazendo matemáticas, né? Está vendo? O Renato falou, independente de contratação, continuamos com o BIM dentro da casa. É isso daí. Vai ser assim, eu acho que é uma corrente irreversível, BIM e automação de projeto. E aqueles que, a gente falar de inovação, de agilidade, flexibilidade, aqueles que estão investindo hoje estão já colhendo, aqueles que estão esperando vão ver o bonde passar, né? Cristiano, a gente tem um terceiro bloco, ou como que é? Isso. Para fechar esse bloco aqui, vamos só... A última pergunta muito interessante do Fábio, se você acha que a automação de projetos não pode levar ao caso que vemos hoje de projetistas que não sabem calcular uma escada, né? Existe como se proteger disso, e realmente isso é uma coisa bem... Pois é, então, o que está acontecendo na indústria? Vamos falar um pouco daquilo de capital humano, de competências, que é uma das grandes barreiras nossas. As empresas, de novo, não vou citar nome nem fazer propaganda de empresa, né? As empresas mais, não vou dizer mais modernas, mas mais antenadas com isso, primeiro, estão pegando seus grandes projetistas e treinando eles para virarem calculistas, pelo menos. E como a ferramenta hoje em dia está muito mais fácil de usar, o próprio engenheiro está assumindo o papel também de fazer o projeto em 3 dimensões. Então, assim, aquele projetista que era copista de um cálculo de um engenheiro, na minha opinião, se ele não se modernizar, não fazer curso de especializações, ele está com a sua carreira em risco. Porque o futuro são engenheiros e projetistas com pacotes de conhecimento parecidos lá na frente. Então, assim, não estou dizendo que o projetista vai ser engenheiro, porque talvez ele não tenha mais tempo de fazer lá a escola de engenharia. Mas entender a linguagem do engenheiro estrutural e como que ele calcula e fazer alguns cursos de especialização é o futuro desses profissionais, porque os engenheiros cada vez mais estão metendo a mão no 3D e estão gostando da brincadeira. Muito obrigado. Então, agora a gente vai para o bloco final, e o professor André preparou um vídeo, né, para tratar sobre isso. Assim, as palavras. O que eu juntei? Gente, esse assunto é tão empolgante que a gente poderia, eu e a Elisa, aqui ficarmos falando 8 horas, mas a gente programou um evento bem simples, bem informal, de 1 hora só de duração, não de 2 horas, né? O que eu vou mostrar aqui são 5 tendências da indústria 4.0 que tem relação com o BIM e com um pouco de automação de projetos, tá? Então, vou compartilhar de novo minha tela aqui, um segundo, tá? Share. Me fala quando vocês estão vendo. Estão vendo a tela? Sim. Então, eu vou mostrar o primeiro vídeo e vou falar sobre ele, né? Então, drones que fazem o rastreamento, laser scan... Opa, não posso dar... Falha minha aqui, gente. Então, aqui eu tenho drones que estão voando por uma rodovia. Gente... Desculpa, falha minha aqui, eu estou com pouca prática de... Isso. Aí eu pego aquela parte, faço o laser scan, aí eu sei exatamente que tipo de guindaste eu vou colocar e eles cabem certinho lá. Eu faço todo o planejamento de construtibilidade daquilo. Aí eu faço uso dos meus softwares de 3D e 4D e faço todo o projeto. Usando 4D e uma sequência de construção e estudos de construtibilidade, 24 horas por dia, eu faço o projeto do meu viaduto.
Você fala, mas André, isso não é tendência, isso já existe. Existem empresas que investiram pesadamente no BIM 4.0. Então, ver isso aqui, um projeto real, onde o CEO da empresa fala, nós fizemos isso, é raro. Então, assim, é uma tendência, mas você vê que as empresas já estão investindo. Esse aqui, por exemplo, eu tenho um modelo 3D feito em realidade, faço uma análise sísmica real, então eu sei o que vai acontecer aqui, então aí usando o BIM, eu faço meu projeto em vez de fazer uma ponte, eu faço um túnel, né? E esse túnel tem todo o caminhamento dele ao longo da cidade, todos os estudos, né, interferências e tudo mais, onde aí eu resolvo o problema sísmico, ao invés de fazer viaduto, eu faço túneis. Outra tendência da indústria é você usar veículos não tripulados, né? Então, por exemplo, eu fazer essa escavação aqui, eu faço o modelo do terreno, faço todo o meu planejamento, e a máquina, em função dos dados que eu tenho no modelo guiado por GPS, ela vai lá escavar aquela área onde o ser humano jamais conseguiria fazer, vai fazer sozinha, sem ninguém operar a máquina. Eu errei de novo aqui, né? Então, vocês me desculpem, vou passar o próximo. Então, você vê, GPS, veículos não tripulados. A Vale já usa isso em projetos de mineração aqui no Brasil, gente. Não para escavação, mas para transporte, tá? E laser scan, se vocês procurarem no YouTube, o iPhone 12 já vem com um mini aplicativo da LiDAR, onde você faz nuvem de pontos 3D com o iPhone 12, para fazer modelos tridimensionais, tá? Você vê como que a tecnologia evoluiu e barateou, né? E aqui, impressão 3D. Não só impressão 3D de peças de concreto. Eu posso lá na obra, isso aqui é caso real, tá? Ó, eu vou imprimir o aço lá, o ferro, no campo. E aqui um sonho um pouco mais futurista, né, do BIM aqui, é você ter robôs que vão fazer as pontes. Então, você vê aqui, isso aqui obviamente que é uma montagem, né? Uma visão dessa empresa aqui é o seguinte, ó, eu tenho meu parque aqui com a minha família, fazendo meu piquenique, né? E tem 2 robôs aqui que estão fazendo impressão 3D e fazendo uma ponte. O projeto foi feito em softwares com BIM 4.0, etc., mas aqui tem a robótica que é envolvida. Então, a tendência é você usar automação industrial junto com o BIM, né? E a outra tendência que na automação do projeto já vem se discutindo há anos é a parte de digital twin. O que é o digital twin? Eu tenho a minha cidade real, mas eu tenho a minha cidade toda ela também modelada em 3 dimensões, onde eu tenho não só a cidade, mas a qualquer momento eu sei o que tem de real, usando tanto a realidade virtual como a realidade aumentada na cidade. A gente chama isso de gêmeo digital, onde você tem, por exemplo, a Sabesp não, aqui no Rio é a SEDAI. A SEDAI poderia ter toda a linha subterrânea de dutos de água dela e suas estações numa cidade de Rio de Janeiro inteligente, tudo em modelo tridimensional. A gente chama isso de gêmeo digital, onde você não só tem a realidade, como o que está acontecendo por detrás da realidade com medições online. Eu sei a vazão, eu sei se está vazando alguma coisa, eu sei a temperatura do que está acontecendo debaixo da terra, numa cidade inteira, no caso do BIM, numa planta de processo, eu sei a temperatura, a vazão, a pressão das linhas, dos equipamentos. Então, eu mostrei 5 tendências aqui, mas tem muito mais, né? Inteligência artificial, onde eu trabalho, a gente usa muito inteligência artificial na indústria, video analytics, comportamento de pessoas na obra, para você monitorar automaticamente se a pessoa está se comportando adequadamente durante a obra, etc. Então, aí são tendências da indústria que meio que mistura automação de projeto e BIM 4.0. As coisas estão meio que agora fazendo um merge, né, sendo a mesma coisa, etc. André, eu gostaria de fazer uma pontuação aqui. Eu acho que todas essas tendências são muito interessantes e ao futuro, mas sem a gente treinar as pessoas para elas conseguirem usar isso efetivamente, vira só um sonho, né? E aqui no Brasil a gente ainda tem, acho que essa distância é muito grande ainda.
Eu acho que a sua empresa, por exemplo, é um exemplo, né, onde as coisas funcionam, né, mas a grande maioria não vive essa realidade. Então, eu pergunto para você, né, o que mais que a gente pode fazer para a gente poder formar essas pessoas que tenham essa capacidade, não só ficar brincando com software, porque eu também vejo muito isso, a pessoa que é tipo um cozinheiro de software, está lá no fogão, mas não sabe muito bem o que está lá dentro, por trás, o que... Né? Se você for ter uma ideia, outro exemplo, Elisa, é quando você fala do CAD 4D, que é a sequência de construção, seja de um edifício, de uma ponte, de uma indústria, eu já vi muitas animações CAD 4D, etc. Eu vou lá perguntar para a pessoa, mas isso aí está linkado com o cronograma no projeto do Primavera? Quais foram os ganhos de você ter feito um CAD 4D? Não, eu fiz um 4D só para fazer a apresentação numa palestra, eu não tive benefício nenhum. Ou seja, às vezes, assim, é muito marketing e pouca eficiência no uso das tecnologias por falta de processo, por falta de capacitação humana. Né? O buraco sempre termina aí, né? Meus 32 anos de mercado, eu não acredito em nenhum PowerPoint e nenhum filminho de animação. Tem muito esforço, muita integração, muita capacitação para ser feita, às vezes muita programação também, colocar a mão na massa, fazer um código em Python, porque a aplicação às vezes não resolve tudo, você tem que fazer uma extensão daquela aplicação com seus plugins, com suas outras coisas. Né? Tem um monte de perguntas no site. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professora Elisa. A pergunta aqui do Anderson: alguma empresa já utiliza o software Alice, que é uma plataforma de inteligência artificial aqui no Brasil? Você tem algum conhecimento sobre esse software? E também se é preciso ter conhecimento do 7D ou 8D do BIM para o melhor aproveitamento de uso dessas novas tecnologias que se usam de inteligência artificial. A parte de... Eu sou 7D é sustentabilidade, né? O 7D? Não lembro. Depende de quem você fala, né? Hoje em dia, o que eu vejo muito... Acho que a gente fala de 7D, 8D... por exemplo, tem empresas... Vou falar... O Alice eu não conheço, tá? Falando em sustentabilidade, tem muitas linhas de pesquisa com BIM, automação de projeto, onde as empresas estão fazendo, por exemplo, parcerias com empresas renomadas de previsão do tempo para estudar a melhor época de se montar as coisas ou desmontar as coisas no site de construção. 7D é a gestão de ativos. 7D, a gestão de ativos é algo muito, muito falado em automação de projetos. Então, uma refinaria de petróleo, uma plataforma, cada equipamento, cada item é considerado um ativo, eles gerenciam um a um. Na indústria mais de empreendimentos civis, o gestão de ativos não é algo tão falado ainda, mas vai chegar, porque os prédios inteligentes estão aí, as pontes inteligentes estão chegando aí, você vai ter que gerir todos os seus ativos, desde a bomba que faz a drenagem de um tanque, de um elevador, tem que ser monitorada, para não ter uma chuva grande que aconteça, ela funcione. Então, 7D como gestão de ativos na automação de projetos é uma das coisas que mais as empresas estão investindo hoje. No BIM, eu acho que está começando. Tá? Eu posso dizer que, por exemplo, eu estou falando do Rio de Janeiro, né, Brasil, eu estou falando aqui. Eu tentei colaborar com a prefeitura, né, num sistema de manutenção de pontes aqui no Rio, usando inteligência artificial, que a gente já tem alguns projetos nisso também, e não houve interesse. Então, é uma questão, né, quer dizer, depende de quem são os ativos, se é do público ou se é do privado. Né? Se é uma coisa privada, eu acho que tem mais interesse. Se é do público, mudou o governo, muda o dono, né? Então... O comentário do Fabrício aí é exatamente isso, né? O Digital Twin é o que eu comentei, que gestão de ativos e Digital Twin na indústria de processo é super valioso, né? Porque hoje em dia, inclusive, a gente investe em inteligência artificial para fazer manutenção preditiva dos equipamentos, para saber, antes do equipamento dar um problema, eu já sei que ele vai dar um problema e eu antecipo a manutenção. Então, análise preditiva usando tecnologia de machine learning e deep learning
algo super comum hoje na indústria, né? Mas vai chegar devagarzinho na parte de empreendimentos também, porque tudo está se tornando inteligente do lado de empreendimentos também. Tomara, porque eu vejo essa é a grande distância, né? Eu acho que na indústria, as empresas, os donos, né, dos ativos são muito ricos, né? Tem muito poder de investimento, né? E na indústria AEC talvez não seja tão essa realidade, né? Bom, por isso mesmo que nós da PUC estamos batalhando para fazer disciplinas para mudar, mostre a realidade dessas tecnologias, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor André, professora Elisa. A gente já estourou o tempo aí 5 minutinhos, peço perdão para vocês. Gostaria de agradecer novamente todo mundo que estava presente aqui nesse webinar. Esse webinar está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado na íntegra para vocês. Então, vocês vão ter acesso a todo esse webinar gravado. Novamente, considerações finais, professora Elisa, professor André. Foi um prazer estar aqui, né? Essa é uma experiência nova, né? Da gente estar vivendo online agora, então é uma nova experiência, não é o que a gente estava mais acostumado, mas é uma oportunidade de ter gente. Eu vi que tinha uma pessoa aqui assistindo de Milão, então temos pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e com esse ensino online, esse curso de gestão de projetos BIM vai ser online. Então, o que a gente já está testando com o curso tradicional, e está funcionando perfeitamente bem, porque a comunicação é toda feita através do modelo, né? Então, eu agradeço a todos a presença, foi um prazer estar aqui. Qualquer coisa, meu contato está no site da CCE, com o anúncio da palestra. Eu também agradeço. Assim, gente, é um assunto tão empolgante para a gente que está na área, mas, assim, a mensagem final é: capacitem-se, capacitem-se, capacitem-se. Ferramenta não é só uma maneira de chegar ao fim. O processo é muito mais importante do que as ferramentas. As ferramentas vão e vêm, mas o ser humano fica, os processos têm que ser sempre melhorados. E não adianta aprender só um software, né? Porque amanhã é outro. Eu aprendi 50, e desses 50, 38 nem existem mais. Então... Exatamente. E o próprio muda amanhã, né? Que muda a interface, muda tudo. Gente, boa noite, obrigado a todos, obrigado a PUC, a CCE pelo evento. Boa noite, André, obrigada. Obrigado também, Bruna.